Olá, valientes abençoados! Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Danilo, é um prazer ter você aqui. Antes de começar o estudo da lição dessa semana que se inicia, vou aqui pedir como de costume, né, porque a gente não pede, a gente implora, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa receber essa mensagem, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações, ok? E se quiser ter aí mais um diálogo mais discreto, vão lá e me seguem nas redes sociais. Aqui eu vou deixar aqui o Gay Cristão, que é o meu Instagram, aí daqui do canal, tá bom? Bem, dados os recados, vamos começar já também deixando aqui claro que esse tema ele é um pouco polêmico, principalmente numa vivência LGBTQIA+, que é o que o canal aqui retrata, mas eu quero deixar aqui os meus sinceros sentimentos caso eu em algum momento decepcione alguém. Nós não vamos agradar todos. E eu também quero deixar claro aqui que o que eu estou falando aqui também serve para a minha vida, ok? Então, vamos começar. A lição dessa semana ela vai começar então hoje, dia 28 de agosto, e vai até dia 3 de setembro. Aí já iniciando setembro, quero aqui deixar claro que é o mês do meu aniversário, então eu amo setembro, mas vamos deixar isso para outra hora. Mas aí o tema da lição é sexo antes do casamento. E o texto-chave que é utilizado é 1 Coríntios 7, de 1 a 9. Eu vou deixar vocês lerem aí, mas resumidamente, o título até mesmo do capítulo começa assim: respostas a perguntas acerca do casamento, tá? E aí Paulo, ele deixa claro, né, que é necessário que o homem e a mulher tenham apenas um parceiro, né, de casamento. Aí ele já meio que já joga por terra a poligamia que existia na cultura. E também fala que caso o homem pudesse, ele ficaria igual ele era, né, celibato. E a mulher, né, o homem e a mulher, se fosse possível, os dois fossem celibatos, para aí ter uma vivência maior com Deus e com o propósito do evangelismo. Caso isso não fosse possível, que era para eles se casarem para não para dominarem e não viver abrasados. Era exatamente isso que fala o texto, um resumo. E aí a tirinha dessa semana, como vocês podem ver, tem um menino que fala assim: esse caqui está horrível. Aí a menina fala: mas é claro, ele está verde. E aí ele fala: eu deveria ter esperado. Esse, se vocês não sabem, é aquele meme do eu escolher esperar, né? Que abre aí agora um parênteses. Até mesmo na época que a série La Casa de Papel foi vazada, a segunda temporada, quando entrou a segunda temporada na Netflix mesmo, ó, eu fazendo merchan aqui, né, a louca, da série, até a Sandy foi convidada e ela, na frase lá, ela tira a máscara e fala: eu escolhi esperar. Então tem aí, esse é o meme que foi aí inspirado. Se eu não me engano, esse meme já foi inspirado em outro, mas uma referência aí que eu tenho agora mais fresca foi essa. Eu achei a tirinha e o contexto bíblico um pouco distorcido, porque no final, Paulo aconselha exatamente a pessoa a casar, né? Para não, no caso, comer o fruto antes da hora. Então, assim, eu vou chegar lá nessa problematização dessa questão de imposição do casamento, para que não seja pecar, para não pecar, mas isso mais para frente aí nos dias. E esse é o contexto aí do título da lição, da tirinha e do texto bíblico, que eu entendi. No domingo, a lição, ela é bem vaga sobre o que ela vai falar realmente, porque o título ela fala ficando, e aí ela fala sobre uma vivência de hoje em dia, né, pela questão dos aplicativos, que nós temos aplicativos para tudo, e aí ela ironiza que é meio, né, contraditório não, que não é surpresa, alguns aplicativos mais populares no mundo exatamente dedicado a encontros de parceiros sexuais, né? Os famosos Tinder, Grindr e assim por diante. Então, por esse motivo que ela ironiza essa questão. E aí ela faz duas perguntas aqui no final que eu achei bem legal. Mas é a Bíblia que muda a humanidade ou a humanidade que muda a Bíblia? Além disso, quem tem a coragem ou, como alguns podem dizer, a estupidez de falar contra o sexo antes do casamento ou contra outras tendências sociais dominantes?
E aí eu vou te falar, eu tenho total capacidade de falar que alguns argumentos que é utilizados para a Bíblia, elas foram mudando conforme a humanidade foi mudando, porque assim, né? A gente tem alguns conhecimentos hoje científicos e entendemos que algumas questões que ali foi tratado são culturais. E não, isso não é problematizar ou relativizar a Bíblia, é entender o seu contexto histórico e cultural para aquele momento e, consequentemente, para o nosso momento. Falar, né, ter a coragem de falar contra, né, essa cultura do sexo antes do casamento não é necessariamente uma coragem, é uma questão até mesmo particular, né? E aí você tem que entender também uma questão clara, por qual motivo você defende o sexo só após o casamento. Eu acho que isso a gente tem que pensar também, exatamente. E não só se falar, porque está na Bíblia assim. A gente tem que entender também todo um contexto histórico. E, acima de tudo, em quem cai, né, a culpa quando não casa virgem. Né? Um spoiler aí. Que a lição bem dizer você mesmo já deve ter tido essa resposta. Então, já vamos problematizar aí mesmo. Mas no domingo eu achei muito vago o que é falado. É um dia bem assim, só para encher linguiça. Mas essa é a questão aí que eu quero retratar exatamente do domingo. E aí começa a segunda. Na segunda, o título é Sexo antes do casamento é pecado? Se eu falar aqui pra você sim ou não, você vai ter uma resposta muito vaga. Mas, em resumo, Danilo aqui acredita que sim, é pecado. Então, se você acreditar que não é, sem problema nenhum. Mas eu acredito que sim, mas eu acredito num contexto bíblico. E aí a gente tem que depois pensar também no contexto LGBT. Mas eu vou chegar lá porque não tem uma diferenciação se você for pensar exatamente. Mas tem uma questão cultural aí, ok? Bem, a lição, ela fala uma coisa que eu vou problematizar aqui muito. Ela fala o seguinte. Ela fala que Deus criou o casamento, né? Lá no jardim, ele que fez o próprio casamento, e eles fizeram o sexo. E aí ela fala assim, o problema com as experiências sexuais antes do casamento é que o corpo é visto como uma entidade separada de todo o ser do indivíduo. Dois corpos se unem para simples prazer físico e satisfação hormonal temporária. Essa separação é em si mesma degradação e pode chegar até a desumanização do corpo. O corpo isolado não é diferente de um animal, um móvel, uma máquina ou um objeto. A experiência sexual bíblica requer a ausência de risco, a promessa de permanência é base mútua para respeito, compromisso e amor. E antes disso ela fala que é assim, uma coisa que aí eu linko aqui com vocês, tá bom? A forma mais pura de amor e intimidade deve ter condições em que a permanência e a fidelidade seja uma garantia contra a vulnerabilidade total, a exploração do eu e a aceitação sem riscos de vergonha, medo, doenças ou rejeição. E aí, linkando novamente com o fim, isto é que o casamento proporciona, como visto no primeiro matrimônio em Gênesis, mais tarde no Cântico dos Cânticos e em muitos casais bíblicos. E aí eu vou te falar, minha querida administração da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Em qual momento vocês falaram exatamente isso? Das lições passadas? Porque nas lições passadas, vocês falaram dos cânticos um dia só e nem entraram profundamente naquele texto. Quando a gente fala sobre matrimônio de Gênesis, só foi levantado sobre ideologia de Gênesis, não foi nem falado sobre a questão aí sexual deles, ou uma questão aí de vivência, sem contar que a primeira família ocorreu um assassinato lá depois do pecado. Então, não é garantia para que tudo seja bom assim, não. E depois, muitos casais bíblicos. Que casais foram esses? Porque a lição ela não fala em momento algum de outros casais, bem dizer. Não menciona. A lição não menciona nada disso. E aí depois ela levanta ainda a questão de Deuteronômio 22, 20 e 21, que fala que caso a pessoa não tivesse virgem, ela poderia ser morta. E aqui a gente vai deixar claro que é a mulher. Tá bom? Mas tudo bem. E aí ele fala assim, se devemos guardar essas leis da antiga aliança é outra discussão, mas claramente Deus nos mostrou o valor da pureza sexual. Oi?
Então a gente pode escolher o que devemos guardar das alianças antigas, é isso? A espiritualidade não apenas diz respeito aos aspectos mais cotidianos de nossa vida, mas impacta diretamente as áreas intelectual, emocional, social e física. Foi falado isso sobre essas áreas numa lição passada. E aí agora eu vou trazer para você um contexto de vivência LGBTQIA+, que eu vou tratar a lição, bem dizer, inteira. No período mais antigo aí, há 200 anos, você tem que imaginar que a sexualidade LGBT, vou falar de uma vivência mais básica, a gay, era totalmente problematizada. Ela era considerada sodomia, uma perversão natural, uma doença. Então as pessoas elas não tinham a liberdade de expor essa sexualidade, de talvez ir procurar um parceiro fixo e, consequentemente, se casar com ele. Então você tem que entender que durante muitos anos essa orientação sexual ela foi alimentada, sim, pela promiscuidade. E ela foi alimentada exatamente por isso, por causa que a sociedade em si considerava-se um erro, totalmente isso. Então, no subúrbio de toda a sociedade, o homossexual estava lá. A homossexualidade estava lá. Seja ela a gay, a lésbica, a bi. E aí, por esse motivo, isso nos atormenta até hoje. Se você for pensar que o casamento LGBTQIA+, é recente, que a liberdade sexual também ela é recente, mas ela teve uma consequência muito grande, né? Infelizmente, devido ao surgimento do HIV, que infelizmente as pessoas associam ao gay, e eu vou fazer exatamente um vídeo aqui desmistificando isso, porque é um assunto muito importante para esse canal também, ainda mais que eu vi alguns vídeos aí falando sobre isso, algumas lives, eu acho que é importante trazer isso aqui também para o canal, mas você tem que imaginar o contexto, totalmente. A comunidade LGBT teve aquela liberdade sexual, infelizmente teve o surgimento do HIV, e aí teve um desaceleramento, né, uma paralisação dos direitos da comunidade LGBT, devido a esse medo, que principalmente foi alimentado por pessoas homofóbicas, pessoas conservadoras, e pessoas que não entendiam exatamente a questão da doença. E por esse motivo, eu acredito que quando a gente fala sobre sexo antes do casamento numa vivência LGBT, ela é um pouquinho mais complexa. Porque, normalmente, nós temos uma experiência sexual, como LGBT eu posso falar, que é naquele sinônimo de proibido. A gente, infelizmente, hoje, a comunidade LGBTQIA+, ela está tendo essa vivência diferenciada. Ela está vendo representatividades em programas mais cedo e, consequentemente, ela pode sonhar com essa possibilidade de amor, que antigamente não se existia, tá? Então, aquele sonho de, olha, eu vou encontrar uma pessoa, vou ser feliz com ela, vou conhecer ela, me apaixonar, casar e depois ter relação, está sendo recente isso para a comunidade LGBTQIA+. E isso eu vou agradecer infinitivamente a todas as pessoas que contribuem com uma possibilidade disso ser erguido hoje em dia na mídia. Porque eu acredito que o sexo antes do casamento, ele é errado. Eu acredito nisso. Porém, quando você não tem uma representatividade de amor, você aceita qualquer coisa para se sentir feliz. É exatamente isso que acontece com o LGBT. Ele recebe tanta pancada durante a infância, a juventude, a adolescência, que ele não vê expectativa naquele matrimônio heteronormativo. E aí, quando ele às vezes se dá conta, você sofreu já às vezes um abuso psicológico, um abuso sexual, ou até mesmo aceitou migalhas de um heterossexual. Então, você tem essa questão que eu falo aqui e eu problematizo. E quando a gente, como cristão, pensamos nessa vivência, nós temos que entender que a necessidade de um LGBT é diferente da necessidade de um heterossexual. Então, por esse motivo, aqui é um resumo bem claro da comunidade. Eu não vou me aprofundar totalmente, porque senão eu vou ter que falar sobre questões de dark room, sobre questões de sauna, né? A ditadura militar no Brasil que perseguia LGBTs e mandavam para cadeia para eles serem abusados e assim por diante. E aí você tem que pensar nessa vivência como
LGBT. Se ponha no lugar de um LGBT. Ele vai ouvir sempre que é pecado ele ser gay, tá? Mas ele não consegue ver uma vivência heteronormativa na vida dele. Mas ele quer se casar, ele quer ter filhos, ele quer ter uma vida como qualquer outra. E a igreja, ela pode permitir isso, se ela entender a necessidade desse indivíduo. Indo para a terça-feira, é falado os contras de juntar os trapos. A lição, ela traz uma informação sem fonte, tá? Ela fala assim: em estudos mostra que casos dos parceiros que apenas moravam juntos, se casem, apresentam taxas maiores de divórcio. Ok, não tem, né, uma fonte, mas eu joguei na internet, eu achei aqui na revista super interessante, do dia publicado em 27 de abril de 2012, teve uma atualização de 19 de julho de 2017. Ela confirma essa informação, tá? Ela confirma, sim, que a possibilidade de pessoas que apenas se juntaram tem aí um índice maior de divórcio. Porém, ela deixa uma coisa aqui mais clara. Pois é, mas ninguém garante também que sua vida conjugal vai ser linda se você namorar por 4 anos sem dividir um teto antes. Casar na igreja e ter 3 filhos. Cada caso é um caso. Melhor então fazer o que der vontade, né não? E eu concordo com eles. A gente entende que a cerimônia de casamento é uma questão aí mais social hoje em dia, né? E aí você tem que pensar, tá? Eles são propensos a divórcio por qual motivo? Porque aqui, a própria reportagem, ela meio que contextualiza, né? Ela fala assim, olha, os dois são namorados, eles já têm uma vivência sexual junto há mais de 2 anos, mas aí para economizar, eles se juntam. E aí cada um começa a ver aí o defeito do outro. E aí que eu falo, um casamento é exatamente essa vivência. Você vai começar a ver os defeitos do outro. Reformulando também a questão da vivência LGBT. Antigamente a gente não tinha esse senso de casamento no papel. Hoje nós temos. É permitido isso judicialmente. Antigamente, casais LGBTs, eles iam morar juntos, sem comprovação jurídica nenhuma. E aí, às vezes, eles, né, se davam bem na vida financeiramente, né? Porque você tem que imaginar que aí o capitalismo viu até mesmo hoje em dia esse nicho de público e percebe que eles é um público propenso a gastar, a ter uma condição financeira maior. E aí, um deles morriam, e a família, que até às vezes era homofóbica, aquele indivíduo que morreu, pegava tudo e deixava o que sobreviveu na sarjeta. Então, nesse contexto que eu falo para você, que juridicamente é melhor casar no papel. Não porque a igreja está falando que é mais vantajoso você ter esse benefício para não correr o risco de se separar tão rápido, mas uma questão de segurança mesmo. Eu acredito nessa questão. E por esse motivo, numa vivência LGBT, eu trago também essa questão. Na quarta-feira, a palavra-chave é fornicação. E olha, o texto pede aqui para você jogar aqui na internet, para você ser direcionado por um texto, né, do Michelson. É um texto bem grande. É falado sobre as questões aí bem interessantes, eu vou ser bem sincero, eu gostei. Consequências do sexo fora do contexto. É falado também cuidados especiais com jovens. Um conselho, né, que ele fala. Padrões de comportamento destrutivos. Prejudicando a futura vida conjugal. Ele fala nunca é tarde para mudar. E a chave de ouro, que é a questão aí do pensamento de vamos por assim, um celibato, né, bem dizer, sexual, né, que ele fala. E aí, eu vou sempre problematizar essa questão. Muitas pessoas muitas pessoas se jogam em um casamento porque elas não querem pecar. Muitas pessoas, elas falam, olha, eu tô jovem, eu já tenho 19 anos, eu tô com uma vontade louca de fazer sexo, eu não tô me aguentando, estou gostando dessa menina,
eu acho que se a gente não casar, a gente vai fornicar. Então eu prefiro casar, porque Paulo fala isso na Bíblia. E aí eu falo, cuidado. Porque a parte lá de comer o fruto antes também se aplica ao casamento. Não somente ao sexo. Porque é exatamente essa questão que eu tô falando aqui. A gente, às vezes, entra num relacionamento abusivo futuramente, num relacionamento problemático, sem possibilidade de crescer, exatamente porque nós estamos com esse medo do ato da fornicação. Sendo que a gente poderia, e a lição poderia trazer isso exatamente, falar para o jovem, olha, não foque exatamente nessa questão. Foque nos seus estudos. Foque em ser uma pessoa melhor. Foque em ser uma pessoa menos preconceituosa, homofóbica, racista, machista. Não se preocupe somente com a fornicação. Não se preocupe em se manter puro do sexo. Olha quanta coisa você pode ocupar a sua mente. Quanta coisa você pode contribuir para o Evangelho. E isso depois é falado até mesmo na sexta-feira, que eu vou chegar lá. Porque assim, a pergunta que sempre deve ser feita, por que você está casando? E se você tiver, acho que essas 3 respostas, repense. Para eu ser feliz? Para eu não pecar? Para eu sair da casa dos meus pais? Se você der essas 3 respostas, não case definitivamente. Porque a possibilidade de você entrar num relacionamento ruim é grande. E aqui eu não estou querendo fazer medo em você. Porque a lição, indo até para quinta-feira, deixa isso muito claro. Ela levanta muito essa bandeira do medo. E por que eu estou falando já de quinta-feira interligando com a quarta? Por causa exatamente isso. Porque a lição, ela fala assim, quais os diversos propósitos do casamento? Ela começa com isso. Aí você pode imaginar a questão financeira, a questão social, a questão... e vai. Mas o propósito do casamento é simbolizar a união de Deus, é o amor. Né? A gente tem aquela questão romantizada dos filmes românticos, mas sim. E além desse romance, tem os perrengues, que você, junto com o seu cônjuge, vai a cada dia vencer. Mas você pensar que por causa você tem um problema, você vai casar e esse problema vai desaparecer, é mentira. Ok? E aí, na quinta-feira, a lição, ela levanta muito a questão da cerimônia, né? Que Jesus deve ser o centro dos nossos votos. Não devemos focar no show que a cerimônia traz. Seguindo esse raciocínio da quinta-feira, da parte do show, ela fala exatamente isso. Que não é somente a cerimônia que conta, né? E sim o propósito da cerimônia, que é você ter os votos, então você deve fazer esses votos a Jesus e também, consequentemente, ter aquelas testemunhas ali para mostrar para você que você deve seguir um caminho, claro, com o seu cônjuge. E aí aqui, ó, Jesus precisa que os 2 indivíduos estejam em uma zona segura, em um estado em que possa cumprir as promessas da aliança para que a verdadeira santificação ocorra. E isso eu acho que cada um deve sempre se focar. Um relacionamento, ele deve ser seguro, ele deve ser, acima de tudo, responsável e ter um amor e entender que cada um vai ter a sua necessidade, cada um vai ter o seu tempo. Na sexta-feira, fala sobre responsabilidade sexual, e aí a lição, quero destacar 2 coisas que ela fala assim. Uma vez passado o caminho, não poderão retroceder para retirar os erros cometidos. Aqueles que se recusam a ligar-se a Deus, colocando-se no caminho da tentação, há de se infalivelmente cair. Não procurem saber quão perto podem andar à beira do precipício, e todavia estar seguros. Evitem a primeira aproximação do perigo. Isso serve para mim, tá? Eu acho que a gente tem que sim entender que a necessidade de cada um é uma, e que nós não podemos também nos colocar em risco, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu acho que a gente tem que tomar muito... devemos entender seriamente isso que a Ellen White fala aqui na mensagem aos jovens. E levando em consideração, aí também trazendo esse contexto LGBT, eu quero falar para você um conselho. Evite você ter assuntos muito sexualizados
eu posso mesmo estou falando isso pra mim mesmo, tá? Evite ter esses assuntos, evite só falar besteira com as pessoas, falar sobre putaria, evite. Ainda mais que a gente tem essa liberdade sexual na comunidade LGBT, tenta reduzir. E isso eu não estou falando de moralidade, tá? Porque cada um pode entender a sua moralidade por si só. Mas eu acho que a gente pode pensar em falar de outras coisas, até mesmo para termos aí o que falar. Porque só falar sobre putaria também não é legal. Entende? Indo para a comunidade, e aí eu quero falar sobre a questão que eles levantam sobre o medo também, que eu falei lá no começo. Por quê? O Diego Barros, ele levanta a questão de quando as pessoas tiverem mais sexos, né, antes do casamento, ter a proporção aí também de divórcio. Aí eles falam também sobre um livro aqui, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E aí eles falam sobre uma coisa da história, né, que em 1950 teve uma atriz que teve um filho antes do casamento e foi humilhada. E logo depois, em 1990, ocorreu o mesmo com uma outra atriz e ninguém achou ruim. E aí, eu vou falar uma coisa que eu achei aqui numa reportagem. Os pesquisadores concluíram que o sexo em si não pode aumentar a probabilidade de divórcio, mas sim maior número de parceiros sexuais e gravidez fora do casamento. Se o sexo não for completamente desejado ou ocorreu em um contexto traumático, é fácil imaginar como isso poderia ter um impacto negativo na forma como as mulheres podem se sentir em relacionamentos. E aí, ele fala sobre exatamente essa questão, né? O argumento aqui do Diego, ele é muito baixo, assim, eu acho muito raso. A gente pode se aprofundar mais aqui nos comentários ou até mesmo em outras plataformas. Mas eu achei ele bem raso exatamente por causa dessa questão. Ó, é sabido que não há índices de vantagens na coabitação ou sexo pré-matrimonial. Dados apresentados por Pipone e Whitehart apontam que casais que praticam sexo antes do casamento aumentam em 46% os riscos de separação. E aí eu falo, tá, mas por qual motivo? E aí eu quero enfatizar aqui, eu não estou legitimando o sexo antes do casamento. Eu estou falando que levantar essa bandeira de que, olha, se você fizer sexo antes do casamento, você tem a probabilidade de se divorciar e ter uma vida infeliz, é perigosa. Porque às vezes as pessoas se separam por outros motivos. Às vezes as pessoas se separam porque é um filho de Jezabel. É um cristão, um espírito de Pedro não convertido. Ou até mesmo uma roda de carroça de Faraó. Então, às vezes, a gente somente mostrar essa probabilidade é muito perigosa. Eu acho que a lição deveria estar falando assim, ó, nós acreditamos que o sexo antes do casamento é pecado e que tem essas questões. Mas, acima de tudo, nós temos que entender também a realidade do cidadão, das pessoas. E que se entrar num casamento somente para não fornicar, pode ser perigoso. Então, olha, faça outras coisas, foque em outras áreas. Eu acho que é isso que a lição deveria estar mostrando aqui para os jovens, porque é uma lição de jovens. E levando em consideração que tem igrejas que não têm juvenis, às vezes ele pega essa lição para ler, para ele ficar dentro da sala dos jovens. Então, sejam mais responsáveis com as palavras para as próximas lições aí. Eu acredito que deveria se tomar muito cuidado. Esse é o estudo da lição. Eu acho que deu para deixar claro aqui meu posicionamento e algumas questões aí pessoais e vivências. Reforçando então, como de costume, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações também. Comenta aí para mim. Se quiser conversar comigo lá no Instagram, estarei aqui sempre disposto a conversar com vocês. Sucesso, paz e maranata!